Marcos capítulo de número 16. Amém, igreja? Ok. Amém? Marcos capítulo de número 16. Todos acharam? Marcos capítulo de número 16. Qualquer dúvida os irmãos tiverem a respeito do batismo, de qualquer pregação, qualquer coisa que foi falado, foi ensinado, foi instruído, nós estamos para estar ajudando em Cristo Jesus. Amém, igreja? Todos acharam? Marcos capítulo de número 16. Amém, igreja? Amém. Marcos 16, a Bíblia diz bem assim para nós. Marcos 16. Quem e for, será, mas quem não crer, será. Bate palmas ao Senhor Jesus da terra. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Quem crer e for batizado. Mas para a pessoa ser batizado, ela tem que crer. Amém, irmão? Não adianta nós termos pessoas para descer as águas, mas elas não crerem na palavra. O que é crer? Você acredita ou não acredita, irmão? Eu vou descer as águas, mas não precisa ser assim não. Então você não está crendo. Eu quero descer as águas, mas eu não quero largar a mão disso, abrir mão daquilo. Então você não está crendo que para nós descer as águas eu tenho que abrir mão das coisas erradas. O que a Bíblia diz para nós? Quem crer. Então o que quer dizer quem crer? Que não vai ser todos, vai ser alguns. Bom, se a multidão que estivesse caminhando com Jesus, elas todas crescem, mas quem crê? Quer dizer, nem todos que estão ali vão acreditar. Já estão com suas convicções formadas, já têm suas opiniões em cima daquilo que elas querem. Amém, irmão? Já enxerga as coisas da maneira dela, querem andar do jeito mais fácil. Ela já não quer, amém, seguir ordens, ela já quer andar da maneira dela, do jeito dela. Amém, irmão? Mas nós temos que entender algo, que nós estamos aqui para servir a Jesus. Amém, irmão? E não Jesus servir a nós. Nós estamos aqui para servir a Ele. O que é servir? É render a Ele. Amém, irmãos? E quando ele diz quem crer e for batizado, então quer dizer, a pessoa que crer, ela vai alcançar o batismo. Amém, irmãos? O que é o batismo? O perdão dos pecados. A Bíblia diz, será salvo. Então quer dizer, não é salvo de salvação, é salvo dos pecados. É salvo do salário do pecado, que é a morte. Amém, irmãos? É salvo daquele erro, daquela falha, que a Bíblia diz o que para nós? Que pecou, o salário dele é a morte. Então, o que a Bíblia cita para nós na lei? Se a pessoa peca, ela deve ser transgredida do pecado dela. Amém, irmãos? Cristo, ele veio tirar essa justiça, porque com essa justiça ninguém seria salvo. Então ele veio trazer a graça. Quer dizer, a pessoa se arrepende do teu pecado, do teu erro, da tua falha, e não já é mais imputado esse pecado, porque foi perdoado. Só que para ser perdoada, a pessoa tem que se arrepender do que fez. E para isso ela precisa crer, acreditar. Pastor, mas eu não acredito, eu não quero que seja assim. Então não tem como nós se batizar. Amém, irmãos? Não tem como acontecer o batismo, mas a Bíblia continua dizendo, mas quem não crer, já está condenado. Pastor, mas mesmo assim eu descer as águas, não criei, já está condenado. Para que você vai descer as águas, irmão? Vocês estão entendendo, igreja? E as outras igrejas, outros ministérios, não estão preocupados com isso. Eles batizam a pessoa no pecado, no erro, na falha. Senhor, salva ele, não deixa ele morrer. O outro viveu uma vida de pecado, aí chega lá no leito morrendo, vai lá batizar ele, joga água na cabeça dele, pelo menos aceitou Jesus. Irmão, não é só isso. Ele tem que crer e ser batizado para ser salvo dos pecados dele. Ainda não é a salvação para que Deus perdoe os pecados dele e os pecados daquela pessoa não leve ele para a perdição eterna. Irmão, uma coisa muito séria, irmãos. Então não adianta nós querer cair numa convicção que eu posso viver pecando, errando no último dia, irmão. Chama o pastor, eu vou me arrepender, eu aceito
salvo. De quê? Será que ele está salvo mesmo, irmãos? Será que ele alcançou o perdão total dos pecados dele? Será que quando ele estiver diante de Cristo para ser julgados, amém, diante dos vivos e dos mortos, quando a palavra do Senhor abrir, todos os mandamentos, amém, tiverem sendo relatados a eles, de uma conduta de vida que ele viveu, a palavra vai abrir, porque cada um de nós está vivendo hoje, não estamos? Então, da maneira que você vive hoje, a palavra de Deus vai te julgar naquele grande dia. Você nunca esqueça disso. Se você estiver vivendo impiamente, quando você estiver diante de Deus, seja bom, seja para mal, você vai ser julgado na sua impiedade. E a Bíblia vai trazer a plena justiça de Deus em cima dos seus atos. Se você viver injustamente, a palavra de Deus vai te julgar diante do que você está vivendo hoje. Amém, igreja? É isso que Deus ele quer que a igreja dele entenda. Não é simplesmente você dizer as palavras, é viver a palavra. É diferente. Viver a palavra e não dizer a palavra. Viver. Amém, igreja? Amém. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será? Então a pessoa tem que crer no Evangelho, crer na palavra. Para isso ela crer, alguém tem que pregar a ela. Alguém vai ter que levar esse Evangelho para ela. Alguém vai ter que anunciar essa palavra para ela. Se ela crer e for batizado, qual batismo? Nós já lemos no culto passado, o batismo de arrependimento é o batismo de João Batista. Amém, irmãos? O batismo de João Batista foi a qual Jesus foi batizado. Amém, irmão? Para o quê? Para que cada um de nós possamos alcançar, amém, o arrependimento dos nossos pecados. Não é batismo de ser cheio, eu quero ser batizado, irmão, porque eu quero receber o Espírito Santo de Deus. O batismo é para perdão de pecado. O batismo é para quem quer mudança de vida. O batismo é aquela pessoa que está vivendo de uma maneira e hoje ele quer viver totalmente uma vida bem diferente do que vive. Isso serve o batismo, nos dá uma mudança total de vida. Amém, igreja? E através do batismo que sermos perdoados todos os nossos pecados. Amém, igreja? Está entendendo um pouquinho até aqui, igreja? Está compreendendo um pouquinho? Nós vamos entrar um pouquinho agora na responsabilidade do que é o batismo. Amém, irmãos? Eu gostaria que a igreja abrisse um pouquinho as nossas Bíblias, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 6. Irmãos que tiverem dificuldade em encontrar, em achar, só levantar as mãos, o irmão já ajuda, nós já acha. Amém? E assim nós compartilhamos a palavra todos nós juntos. Hebreus, capítulo de número 6. Pastor, tem responsabilidade do batismo? Não é simplesmente um ato meu de ir lá e fazer. Tem a responsabilidade, irmão. Tudo em nossa vida tem uma responsabilidade e uma seriedade. O batismo assim também tem em nossa vida. Uma responsabilidade de cada um de nós de cumprir, de seguir, de continuarmos essa jornada de servir e adorar o Senhor. Amém, igreja? Amém. Hebreus capítulo de número 6, todos acharam? Amém. Hebreus 6, nós vamos ler a honra e a glória do Senhor aqui. Amém? Vamos ler Hebreus 6, 1. Hebreus 6, 1. Amém, igreja? Todos acharam? Amém. Hebreus 6, 1, a palavra do Senhor diz bem assim para nós. Pelo que deixando, olha só, pelo que deixando os rudimentos. O que é rudimentos? Leis, formas, regras. Amém? Tudo aquilo que impõe algo a você a fazer, isso são rudimentos. Amém, irmãos? Amém? Porque deixando os rudimentos da doutrina de, prossigamos até a perfeição e não lançando de novo, amém, do novo fundamento, do arrependimento, as obras mortas e da fé em Deus, e das doutrinas, amém, da doutrina do e das imposição, amém, da ressurreição dos e do juízo, e por isso faremos, se Deus o permitir. Se Deus permitir, vai acontecer. Amém, irmãos? Olha agora o que diz o 4. Porque é impossível
os que já uma vez iluminados e provaram do dom celestial e fizeram participante do Espírito e provaram da boa palavra e das virtudes do século e recaíram, seja outra vez renovado para, pois assim quanto a ele de novo crucificam o Filho de Deus e os expõe à humilhação, amém, e o expõe a humilhação. Bate palma para Jesus. Olha um pouquinho agora a responsabilidade do batismo. Tem muitas pessoas que eu conheci na minha caminhada e que Deus, sempre quando a gente ora, a gente busca no Senhor, a gente vê aquelas pessoas que vêm de igreja e de igreja. Amém, irmão? Irmão, alguém que já fez uma plantação? Você já plantou alguma plantinha, um vasinho, alguma coisa? Se você toda vez colocar aquela planta na terra e tirar ela, qual a probabilidade dela crescer e dela morrer? Não cresce. A probabilidade dela morrer é muito mais, não é isso, irmão? Porque ela não vai criar raiz, não vai criar forças e ela não cresce, não progride, não vai à frente. Amém, irmãos? E na minha caminhada eu vi muitas pessoas de igreja em igreja e toda vez que ela chegava eu falava assim: pastor, eu quero me batizar. Ah, irmão, você já foi batizado? Ah, até que eu batizei, mas eu queria batizar de novo. E muitos pastores que eu conheci, que chegaram até mim, disseram assim: ah, irmão, se o senhor quiser congregar conosco, o irmão quiser fazer parte da comunhão da igreja, a partir de hoje, se o senhor não vier, você vai ter que descer as águas da minha igreja, porque o teu batismo aqui não é aceito. Você, para ser bem-vindo à nossa igreja, participar da Santa Ceia, você vai ter que ser batizado, irmão. Mas eu já fui batizado. A minha igreja era boa, tinha palavra, tinha evangelho, tinha ensinamento, tinha doutrina, uma igreja muito séria. Não, mas o teu batismo lá não é aceito, vai ter que batizar na minha igreja para você ter parte. Espera aí, irmão. A Bíblia diz em Efésios 4,6: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então não importa onde eu for, só vai existir um só batismo. Em qualquer igreja pode entrar, deveria ser e tem que ser um só, desde que seja o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e o batismo pregado, ensinado em cima do quê? Do arrependimento de pecados. Quando você foi batizado num fervor do Espírito Santo ou foi batizado no arrependimento de pecado? Porque se você foi batizado no arrependimento de pecados, você morreu o velho homem e nasceu a velha mulher, e o velho homem e a velha mulher. Amém? Morreu-se aquele e nasceu-se um novo homem, uma nova mulher, um novo homem. Amém, igreja? Mas a Bíblia está dizendo para nós que após recaírem, não existe outro batismo. Então não adianta os irmãos aqui hoje, os irmãos já desceram as águas, os irmãos que vão descer as águas, amanhã ou depois caírem, errarem, falharem, chegarem assim para mim ou em outra igreja e falar: olha, eu preciso descer as águas, porque eu pequei, eu errei, eu tenho que alcançar o perdão total dos meus pecados. Já não vai existir mais. E quando a Bíblia diz um só batismo que passa a ser válido, é quando nós estamos dentro da igreja séria, dentro de uma igreja onde o Espírito Santo de Deus, ele é o ministrador da palavra e do evangelho, e não o homem, que prega o que quer, fala o que quer, mas o Espírito Santo com total liberdade, para ensinar e instruir toda a sua igreja em toda a justiça e verdade. Amém, igreja? Então, se nós somos batizados dentro da igreja dessa, se eu estou aqui hoje, vai descer as águas, amém, irmão? Todo pecado, todo erro, expondo do meu pastor, do meu líder, mas ele está ensinando a palavra, está ensinando o evangelho. E chegar no dia de batismo e falar assim: eu vou descer as águas assim mesmo. Você está jogando fora a única propriedade que você vai ter, a qual você não vai ter. Amém, igreja? Se amanhã ou depois você procurar o batismo de novo, já não vai ter. Porque o que a Bíblia diz para nós aqui no 5? E provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século vindouro, futuro, recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Então quer dizer, não vai haver batismo mais. Não vai haver batismo.
Dali para frente nós vamos começar a responder diante de Deus os nossos atos. Toda obra praticada vai existir um peso a ser pago para Deus. Aí você não vai poder dizer, pai, você leva para mim meus pecados? Eu falo, um dia eu levei. Agora se cometeu, você carrega. Você leve ele. Se amanhã ou depois as suas dificuldades pesarem, saiba de um lado. Um dia eu levei os teus pecados, a tua dor, eu tenho enfermidade. Hoje, se está difícil, for porque errou o teu, falha tu e erro o teu. Amém, igreja? Então não existe 2, 3 batismos. Vai existir um único batismo só. Aquele que é feito pelo conhecimento da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando era bebezinho, pequenininho. Já fui batizado porque quando eu nasci já me levaram lá na igreja para ser aquele batismo. Aquele batismo é válido, irmão. Criança quando nasce não tem pecado. Criança quando ela nasce, ela não erra, ela não falha, ela não tem maldade. Então não precisa ser batizado, porque se uma criança vier a falecer, ela vai direto para o reino da glória. Não tem julgamento pela pureza, pela santidade dela, pela perfeição dela. Amém, irmãos? Os que precisam, amém, de batismo, são aqueles que pecaram, que erraram, que falharam, que estão vivendo nesse mundo pecaminoso. Esses sim precisam, crianças não. Amém, irmãos? Amém, igreja? Está entendendo um pouquinho até aqui? Ah, pastor, mas esses outros ministérios, como é que faz? Aí eu chego para você para ser Moisés. O pastor chega para você e fala, você vai ter que batizar de novo. Porque o seu batismo não foi aceito. E aí? Você vai acreditar no que a palavra de Deus diz ou vamos seguir doutrinas e preceitos de homens? Ah, mas para mim ter parcialidade lá, para mim participar do evento lá da igreja, você participar da igreja, eu tenho que batizar lá. Peraí, irmãos, o que a palavra de Deus te ensina? O que o Evangelho está instruindo a sua vida? Não é preciso nós se sujeitarmos à doutrina de homens, porque Cristo já está nos dando a certeza e a qualidade do que Ele está trazendo para nós, é bom e suficiente já. Amém, igreja? Amém, irmãos? Está entendendo, igreja? Está compreendendo um pouquinho? Amém? Então, se nós recair, já não vai existir o batismo mais. Aí, nós vamos começar a responder diante de Deus nossos atos. Aí nós vamos ter que começar a mostrar obras para Deus, correr mais atrás do prejuízo, se dedicar muito mais ao Senhor. Pai, me perdoa, olha o que eu estou fazendo, estou me dedicando, mostrei para o Senhor a minha mudança de vida, da maneira com que eu estou buscando a Ele, e Deus encontrar graça na minha vida, pode falar, servo bom, passa, se aborracha no que Ele fez e segue-se à frente. Amém, irmãos? Olha um pouquinho que essa palavra Deus disse para nós, Atos 17 e 30. Amém, irmãos? Atos 17 e 30. Vamos achar? Atos 17, 30. Amém, igreja? Amém. Atos 17, 30. Você já viu alguém dizer assim, ah, irmão, pecou? Deus está te perdoando, Deus já te perdoou. Olha, irmão, Deus já perdoou, já, irmão, fique em paz, descansa o coração, Deus já perdoou. Será que é fácil assim, irmãos? Olha um pouquinho, lê aí, Atos 17 e 30, toda a igreja de voz alta, Atos 17 e 30, pode ler, igreja. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora os bons nomes em todo lugar se arrependem. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Mas Deus não tendo em conta o tempo da... Quer dizer, Deus, até o tempo que nós não conhecíamos, Ele não vai levar em conta. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu não conhecia, não sabia. Ele não vai nem te cobrar. Amém, irmãos? Mas, agora Ele te ensinou, Ele te falou. Ele tem direito ou não de te cobrar? Você nunca ensinou o menino a nada, irmão. Você nunca falou para ele o que é certo e o que é errado. Aí um dia ele faz errado, você vai querer punir ele. Ai, vai querer chinelo, tem que dar chinelada. Você já falou? Você nem proseou com ele, você nem levou a palavra para ele, você nem disse, mamãe não gosta, não faz isso, não. Você já queria logo, amém? Já partiu para cá, irmãos. A Bíblia está dizendo para nós que antes que o que nós não conhece, Deus nem te cobra. Uma vez a irmã chegou
assim para mim e falou assim: é por isso, pastor, sabe que eu nem para a igreja eu vou. Sabe por quê? A gente vai lá, começa a conhecer muito, começa a ter muito peso sobre nós. Só da pessoa agir assim, Deus já está vendo que ela já está agindo na má fé, na malícia, já vai ter o peso sobre ela. E tem pessoas que ela não vem para a igreja por causa disso. Tem ou não tem? Você conhece ou não conhece? Cada um de nós tem alguém acima, eu conheço vários. Quer saber uma coisa? Vou viver minha vida quietinho, no meu cantinho, não vou para a igreja, não vou nada, e tá bom. Mas só de você agir assim já tem um peso, irmão. Que Deus já está vendo que você está agindo com uma má fé grande. E olha o que Deus diz: mas Deus não tem de conta o tempo da ignorância. Anuncia a todos os homens em todo lugar que eles se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou disso, deu certeza a todos, ressuscitando aos. Amém, irmão? Então ele está dizendo que vai haver um dia em que ele vai entrar com a sua justiça. Então, antes com que chegue esse tempo, ele já pede com que os homens se arrependam, muda a vida, transforma, porque vai haver um dia em que o varão vai vir julgar o teu povo, a sua igreja amada. Amém, irmão? E olha a seriedade do batismo, irmão. Para isso que a igreja ela tem que ter ensinamento, para que quando Deus vier, amém, julgar o nosso ato do batismo, nós não viemos estar no tempo da ignorância, mas tenha a meu conhecimento. Não me ensinou, foi pregado, foi falado do cigarro, da bebida, da prostituição, amém, foi falado sim do homossexualismo, foi falado da prostituição, entendi tudo, sei tudo. E para isso que hoje mudei, transformei a minha vida, amém. Amém, irmãos? Então uma pessoa que ela não conhece, ela não sabe, ela não pode descer as águas. Amém, irmão? Então se uma hora você estiver passando num lugar na beira de uma represa, estiver tendo um batismo, você fala: eu quero também descer as águas, sentir o coração. Não pode descer as águas. Uma pessoa em que ela não passou pelo ensinamento de batismo, teve a instrução do batismo, seriedade do batismo, responsabilidade do batismo, ela não pode descer as águas. Porque se eu descer alguém às águas, e ela estiver no tempo da ignorância, de não ter ensinado, não ter instruído, Deus não cobra dela, cobra de mim. Eu responderei pelos atos daquela pessoa, porque eu coloquei a vida dela em risco. Posso fazer uma pergunta? Você quer colocar a tua salvação em risco pela do outro? Você quer ou não? A salvação é indivíduo? Agora Deus fala para você: agora isso não é individual não. Se ela se salvar, você se salva, porque você foi culpado disso tudo na vida dela. E aí? E aí, mano? Já pensou, mano? Deus chegar para você, a salvação é individual, mas por você não ter ensinado e instruído ele, para você ser salvo hoje, ele não pode se perder, viu? Senão você já se se condenou. Alguém quer isso? Eu não quero ter. Então eu prefiro, como pastor, como amigo, amém, como conselheiro, te ensinar a respeito da palavra, e você decidir o que você quer para a sua vida. Decidir como? Diante de tudo aquilo que Deus ensina e instrui pela palavra. Agora, se algum de vocês errarem, Deus vai poder chegar e falar: seu inimigo, aquele dia, querer acusar minha salvação, e disser: mas ele como pastor, e o outro como presbítero, não ensinou e não falou, está indo para o inferno, como é que ele vai para o céu? Eu gostaria, eu quero ver aquele grande dia, se vier acontecer isso, Deus falar: a culpa dele está indo para o inferno, dela errar, dele falhar, dele não conseguir entrar, não é dele, mas sim dela e desses, porque ele foi pregador justo, anunciando a verdade e a justiça, mas ele e ela não quiseram, então eu não posso punir eles, porque eles não aceitaram. É diferente do inimigo chegar a me acusar, amém, e naquele grande dia, e não ter a minha participação diante de Deus na palavra. Amém, irmãos? E é por isso que a palavra de Deus fala: ensina, corrige e exorta dentro e fora da igreja.
Porque se uma vida dessa vier a falta, a menor tentar a salvação por um erro teu, uma falha tua, um conselho que você devia dar certo de salvação, não deu, pode custar na sua salvação, viu? Viu, igreja? Pode custar na sua salvação. Então tome cuidado com os conselhos que você vem dando, tome cuidado com as palavras que você vem falando, porque olha, pode custar grandemente sobre a nossa salvação naquele grande dia. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém? Amém? Então por isso a igreja tem que ter instrução do batismo. Ninguém pode descer as águas no tempo da ignorância. Ah, mas não sabia. Se não sabia, então não desce as águas. Amém? É sempre aquela outra vez, o outro batismo que tivemos, o outro irmão chegou para ela, pastor, de última hora, eu decidi descer as águas. Eu falei, agora não pode, irmão. Primeiro, você perdeu 3 batismos, 3 finais de semana a respeito do batismo. Ah, mas eu li em casa. Eu falei, você leu na sua casa, mas não teve a participação sua e a comunhão sua com os irmãos dentro da igreja. Então eu não vou poder descer os águas. Ah, pastor, mas eu preciso muito. Então se você precisaria, você devia ter ido na igreja participar com a gente, não ficar na sua casa. Aí vem falar que eu sou ruim? Ah, o pastor não ajuda? Ah, o pastor não é compreensível? Ah, o pastor não entende o que eu estou passando? Então vem entender o que eu estou passando também, ué. Se põe na minha agora posição e vem ver o que eu venho passando também, por assumir hoje algo que Cristo, amém, colocou em minhas mãos hoje. Amém, igreja? O irmão não gostou, acendou o pé comigo. Amém, irmão? Mas o meu compromisso não é com ele, é com Deus. Então, irmão, se quiser continuar vindo para a igreja, bem. Se não quiser, amém. Amém, irmão? Salvação é dele, ele faz o que ele quer. Amém, igreja? Mas eu vou deixar de ser justo e certo diante de Deus porque as pessoas querem assim? Não vai, irmão. Sinto muito. Mas perde a amizade, mas eu não deixo de ter Cristo sobre a minha vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Meu irmão ficou chateado. Ah, pastor, eu fiquei muito chateado, sim, com o irmão, que eu estava me preparando, a minha mulher também. Falei, mas você está preparando aonde? Você não está nos cultos, irmão? De que jeito você está se preparando? Amém? Sendo que dentro da igreja que nós aprendemos, que nós somos instruídos, e todos os irmãos estão lá dentro da igreja, eu não vi irmão lá. Então não vou poder ajudar o irmão nessa parte. Amém, irmãos? Quer dizer, quer fazer do jeito dele, da maneira dele. Amém, irmãos? E não é pensa. Amém, irmão? Então eu não vou colocar a minha salvação em risco por outro. Amém, igreja? Livro de Hebreus. Amém? Livro de Hebreus. Volte lá no livro de Hebreus. Capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Olha um pouquinho que a palavra do Senhor diz para nós. Hebreus, capítulo de número 10. Estamos agora passando um pouquinho sobre a responsabilidade do batismo. Por que responsabilidade? Porque eu vou ter que assumir a minha responsabilidade. Amém, irmão? Então a igreja assumia a sua responsabilidade. A igreja ela já assumiu a responsabilidade dela, de trazer a palavra, trazer todo o ensinamento, toda a instrução. Agora é a nossa responsabilidade. Hebreus, capítulo de número 10. Todos acharam? Hebreus 10, 26. Hebreus capítulo número 10, versículo número 26. Pode ler toda a igreja. Hebreus 10, 26. Toda a igreja pode estar lendo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecado. Bate palmas sobre Jesus. Ah, pastor, o que essa palavra quer dizer? Então, se eu pecar, eu já não alcanço mais a minha salvação, a minha vida eterna. O que essa palavra quer ensinar para nós? Porque se eu pecar voluntariamente, o que é voluntariamente? Quando há uma decisão dentro de mim de eu praticar o pecado. Amém, irmão? Esse é voluntário, meu pecado voluntário, em que eu desejo, em que eu quero, em que eu não ligo. Esse voluntário, a Bíblia diz, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais perdão pelos. Não adianta você entrar aqui dentro da igreja e falar assim, vou ficar um mês firme na igreja para Deus perdoar o meu pecado. Você acha que vai ser assim? Não vai ser mesmo. Não é eu chegar para você e falar, irmão, pecou, chega na sua casa, reza 10 Pai Nosso. Vai lá em Mateus
vocês lerem o Pai Nosso 100 vezes, tá bom? 100 vezes, dobra o joelho, 100 vezes, dobra o joelho, 100 vezes, dobra o joelho. Irmão, para esse pecado já não resta sacrifício. Não adianta você querer vir para a igreja, querer louvar, 3 louvor, 4 louvor. Não adianta você chegar e falar, pastor, vou prestar serviço voluntário para a igreja o ano todo, para Deus perdoar o meu pecado. Irmão, esquece. Enquanto você não mostrar o arrependimento, o não praticar mais, nunca alcançaremos o perdão vindo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque antigamente na lei existia uma brecha. Pecou? Venha até o sacerdote, apresenta o teu sacrifício, e se Deus se agradar, Ele perdoa o teu pecado. Amém? Se você pecar, faz uma oferta agradável para o pastor, e se agradar, ai, Deus te perdoar. Aí tá fácil, não tá, irmão? Aí eu vou te dizer algo, se é para seguir esse evangelho, ninguém vai para o inferno, filho. Ninguém. Porque sempre alguém vai ter uma coisinha para dar. Não é assim? Amém, igreja? Mas a Bíblia diz, se pegar voluntário, quer dizer, pastor, eu já sei que eu não posso. Aí tá, você vai descer as águas, sabendo que ele podia fumar, que nem beber. Amém? Mesmo assim você desceu. Após o batismo, tornou beber, tornou fumar. O que mais você espera da sua vida? Amém, irmãos? Que perdão outro nós esperamos alcançar da parte de Deus? A não ser nós tomarmos uma posição de eu não bebo mais, eu não fumo mais, tudo isso antes de descer as águas. Antes. Amém, irmãos? Antes. Amém, igreja? Se uma pessoa chegar assim para mim, pastor, eu ainda estou fumando. Vamos colocar exemplo do cigarro, amém? O irmão está aqui, não vai acontecer o batismo agora no mês de janeiro. Vamos me colocar que ele está iniciando o mês de janeiro. O irmão veio e fala assim, pastor, eu já estou 20 dias sem fumar. 20 dias já não coloco um cigarro na minha boca, eu queria descer as águas. O senhor me batiza eu? Eu aconselharia, irmão, eu falei, irmão, fica um pouquinho mais. Crie mais resistência, crie forças, crie ânimo, crie decisão própria, crie domínio sobre os teus membros. Deixa Deus entrar dentro dos seus ossos, dentro da sua medula, amém, dentro da sua corrente sanguínea. Deixa Deus pulsar o teu coração. Eu que você estiver firme na rocha, alicerçado na rocha, na conversa do batismo, tá bom? Do que eu falar para o irmão, irmão, está 5 dias sem fumar, irmão, já dá para descer as águas, vai, irmão, já vamos ter quase 5 vidas, mais uma. Aí, irmão, aí eu chego outro dia e falei, pastor, não consegui, tornei a voltar a fumar. Jogamos fora por tentar do irmão tinha que se apagar todos os pecados. Falei, irmão, a tua situação ficou pior do que estava. Tua situação piorou. Você tinha uma carretinha de pecado, agora você tem um bitrem carregado, lotado, e já tem uma jogação cheia para jogar em cima. Como é que tu vai puxar isso? Eu não sei. E eu não consigo te ajudar a te empurrar. Você entendeu, igreja? Então, igreja, se pecar voluntariamente, quer pecar voluntariamente, eu sei. Ah, pastor, mas e se acontecer um voluntário? Acontece. Amém, irmão? Vamos colocar um pecado voluntário? Você está lá, sossegado, tem um vizinho atribulado na sua casa, amém? Tribulou tanto, você tanto que quando vê, você acabou, a força da expressão, você acabou falando uma palavra que não deveria. Acabou saindo nome pelado. Meu Deus. Foi voluntário. Pela força do momento, pelo momento que você passou, a pressão que você teve, o nome saiu, você nem prestou atenção. Amém, irmãos? Você não teve tempo de maquinar o nome, vou xingar ele, escapelar ele agora. Com esse nome, quer ver? Quer ver? Vou xingar ele agora, é agora. Olha o nome dele, ó. Amém, irmão? Não, aconteceu arrependido. Irmão, esse pecado, Deus não vai nem. Amém? Passa borracha, coitado. Passou tanta pressão que acabou, fez coisas que não deveria. Não, deixa para lá. Ficando firme, caminhando. Amém? Vai ser passada a borracha. Mas o que é o pecado voluntário? Quando eu sei, quando eu maquino, quando há desejo, quando eu presto vontade sobre ele. Amém, irmão? Então não adianta eu chegar e fazer qualquer coisa. Agora eu vou ter que mostrar arrependimento para Deus. Senhor, o Senhor me perdoa. Ele fala, para de fazer, não pratique mais. Fala, ele vai falar como falou para aquela mulher. Mas vai, mas não peques.
E se Deus não falasse para aquela mulher, falasse assim para ela, nem falasse, vai, não peques mais, será que ela continuaria pecando ou não? Ah, ele me salvou, então eu posso continuar ainda adulterando, eu posso continuar ainda fazendo as coisas erradas, e sempre vai ter um perdão e nunca vai acontecer isso na minha vida, não é assim, irmão? Ela vai continuar seguindo. Mas o que Deus diz? Olha, nem eles te fizeram mal algum, e nem a mim, mas vai e não peques. O que Jesus diz? Você pode ir, mas não continua fazendo o que você está. E é o que Jesus está querendo dizer aqui. Errou, errou. Mas só que você não continue fazendo mais. Mas se continuar fazendo, problema, se amanhã te pegarem de novo, talvez você não vai ter a mesma chance que você teve hoje. Vai correr o risco? Vai, igreja. Então não adianta você pegar e depois você vir querer fazer a campanha na igreja. Ah, não precisa fazer a campanha na igreja, vou pegar uns 7 dias, uns 15 dias aí direto. Você vamos fazer uma campanha lá em casa lá, esse dia eu dei uma recaída lá, preciso de uma campanha lá, mas para que você quer a campanha? Porque é a campainha. Não é assim, mano? Então não adianta. Amém, irmão? Nós temos que buscar Deus. Eu reconheci, eu errei, pastor, caí no pecado, caí no erro, não quero pecar mais, não quero errar mais. Pastor, me ajuda, te ajudo. Conta com as minhas orações, irmãos. Vai estar junto, vamos estar conosco. Só que é assim, irmão. Quem vai ter que fazer mais é você do que eu. Amém, irmão? Não adianta você ficar esperando o pastor orar para Deus, não, como de antigamente esperar Deus fazer alguma coisa, e não vai acontecer. Amém, igreja? 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2. Livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo de número 2. Amém, igreja? Todos acharam aí? 2 Pedro, capítulo número 2, vamos ler o versículo de número 20. Pode ler toda a igreja. 2 Pedro 2, 20. Pode ler. Porque, porquanto, depois de ter escapado da confusão do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se no último estado pior que o primeiro. Olha só, olha o 21 aí. Porque melhor fora que não conhecesse o caminho do que conhecer e se desviar dos santos mandamentos que lhe fora. Olha o 22. E deste modo lhe sobreveio, amém, o que o verdadeiro provérbio diz: o cão voltou a seu próprio e a porca lavada se espojou na. Alguém aqui já viu o cachorro tendo ânsia? Já ou não? É nojento, mas. Alguém aqui já viu o cachorro tendo vômito? Sortou tudo pra fora, né, Simão? Já sobe que é fedozão, né? Você já. Nojento! Não é assim? Aí quando você volta, tem que estar lá. Você já vomitou tudo também, não é assim, irmão? Foi nojento ou não foi? Você olha para a cadeia, para crédito, seu pedido, vem no meu não. Sai para lá, sem não me não, sai, show, vai para lá, fedorento. Acabou de vomitar e comeu, que nojento. A Bíblia está dizendo para nós a mesma coisa, irmão. Uma pessoa, quando foi lavada, foi remida no sangue do Cordeiro, e ela volta a praticar o pecado. Se for nojento o cachorro, imagine uma pessoa dessa para Deus. E quando ele diz a porca lavada, se voltou lamaçado. O porco sujo, não é assim, irmão? Você foi, deu banho nele, passou um perfume, deixou cheiroso, irmão. Não é assim? Falou um porquinho cheiroso, olha que bonito, irmão. Quando você vê o porquinho foi lá, cara, no mesmo cantinho que ele pode, você sempre tem um porco, tem um cantinho dele, não é assim, irmão? Você já viu já, não? Aí ele vai, você joga um pouquinho de água nele, a primeira coisa que ele faz, lá no meio das fezes, ele vê o cocô dele, vai e se espola tudo em cima, não é assim, irmão? Fala, credo, o bicho não é toco, o bicho é porco mesmo, olha, se espojou na própria lama, irmão. Olha lá rolando o próprio cocô dele tá pedindo, ele tá rolando em cima, amém, irmão? Já nem liga. A coisa está tão feia, tão fedorenta que o porco nem liga, já está rolando.
a qual sabe, conhece, recaído, estão fazendo que nem um porco. Só que o porco é racional, irmão. Ele não tem raciocínio e juízo. Mas o ser humano, ele amém, ele deve ter juízo, ele tem que ter juízo, ele tem cérebro, ele tem graça, amém, irmão? Ele tem misericórdia do Pai. Amém, igreja? E a Bíblia diz para nós que, portanto, de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e outras vezes foram envolvidos com ela, torna o último estado pior do que o. Aí, se você for ler Mateus 12, 43, vai falar um pouquinho também dos 7 espíritos, um pouquinho pior do que o primeiro que já tinha. Vai vir só 7 piores. Amém, irmão? De uma pessoa que se desvia, que deixa os caminhos do Senhor e que não liga para as coisas que tem que fazer. Então é muito sério o batismo, é muito sério servir o Senhor, a responsável do batismo é muito sobre nós, é muito. Amém, irmão? Pastor, então por isso que eu nunca vou me batizar. Amém, tem que ser batismo. Amanhã, se acontecer qualquer coisa, se eu morrer sem batismo, você vai para o mesmo lugar. Amém? E que eu tivesse com o batismo, ele despojou tudo na lama e fez tudo que tinha. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém. No 21 a Bíblia diz bem assim: porque melhor é não conhecer o caminho da justiça do que conhecer e se desviar. Então, quer dizer, nós que conhecemos o caminho hoje, é muito pior nós desviar hoje. Irmão, não quero saber mais não, vou desviar, vou tudo para o mundo, vai lá tentar encontrar teu caminho de novo. Vai lá para tentar ser aquela pessoa que você era, vai lá. A tua situação vai ficar pior do que era, e você nunca vai ser quem você era e quem você foi. Disso você pode ter certeza, você vai voltar para as drogas, para a bebida, para aquilo que você fazia, mas você nunca vai ser quem você era, nunca vai ser daquele jeito antes de você conhecer o Deus hoje. A Bíblia te dá um conselho, melhor que nem conhecesse. Agora quem conhece, não desvie não, fique quietinho. Já quem conhece, provou, irmão, persevera, vamos à frente. É luta, batalha, peleja, é assim mesmo. O mundo tem estudos, pressões, tem bom ânimo, eu venci, posso vencer também. Amém, igreja? Então Cristo está aqui para nos ajudar. Amém, irmão? Então não vamos nos desviar. Amém, irmão? Vamos perseverarmos e ficarmos firmes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Está dando para entender um pouquinho, irmãos? Está dando para compreender? O batismo é muito sério para nós ou não? Amém? Nada com que seja impossível. Todo aquele que lutar, querer, alcança. Amém, irmão? Isso depende de cada um de nós. Pastor, mas se um dia eu desviar, tal, cair, amém, irmão? Não pense que um dia vai acontecer, um dia não. Aproveite a oportunidade do dia que se chama hoje. Ninguém sabe quanto tempo de vida vai nos estar sobre essa terra. Amém, irmão? Talvez vai ter 100 anos, 200 anos, 300 anos, talvez um vai chegar a 1000 anos aí, outro vai chegar aos 20, outro não chega aos 60, outro não chega aos 40, amém, irmão? Amém? E outros que estão aí, filho, estão enterrando os teus, não é assim, irmão? Velhinhos que estão aí, filho, que a gente pensa o quê? Que os pais, que os filhos enterrarão os seus? Hoje os pais estão ficando enterrando os filhos. Amém, irmão? A coisa mudou muito. Amém, irmão? Então nós não sabemos quanto tempo vai nos restar. Então o tempo que te resta, aproveite, sirva o Senhor enquanto há uma oportunidade, enquanto há uma chance de cada um de nós servir e adorar esse Deus maravilhoso e glorioso. Amém, irmãos? Está dando para entender a palavra? Amém. Se a igreja está entendendo, compreendendo as palmas.